Boa noite, meus amigos. Vamos começar mais uma edição do nosso Clube do Nervo. Clube do Nervo esse que já existe há mais de 15 anos. É a atividade mais persistente, eu diria, da ABNRJ, ANERJ, quer dizer, da Associação Brasileira, da Associação de Neurologia do Rio de Janeiro e do capítulo do Rio de Janeiro da Academia Brasileira de Neurologia. E por aqui vários temas já passaram e vários colegas com destaque nacional e até mesmo internacional já colaboraram conosco na discussão de temas da maior importância. Eu gostaria de, antes de começar, agradecer hoje. Nós temos na mesa de som e imagem o Júnior e seu assistente, viu? A Raquel, que tem toda a organização do evento, o Bernardo, que fica depois colocando no ar, no YouTube, essas nossas sessões, e também a todo o time da coordenação do Centro de Estudos, e em que destaco aí sempre o nosso querido Pantoja, que sempre nos acolhe aqui no Centro de Estudos, o Flávio Cury, a Olga e também a Mariana Junqueira. Hoje teremos uma discussão interessante, são 3 casos clínicos em que a apresentação também temos, acompanhando a apresentação clínica, alterações autonômicas. E ninguém melhor para começar esse bate-papo com a apresentação de um caso do que o Alberto Martinez. O Alberto Martinez é professor assistente da Universidade de Campinas, do Departamento de Neurologia da Universidade de Campinas, e vai nos apresentar o caso dele e depois, então, nós vamos tecer alguns comentários. Em seguida, o Fabrício Diniz trará o seu caso e eu, finalmente, vou apresentar também um caso, inclusive, que foi investigado aqui no COPSTAR, aqui no Rio de Janeiro. Os comentários serão feitos pela professora Camila Pupi, professora adjunta de Neurologia da UF e também coordenadora do programa de pós-graduação em Neurologia e Neurociências da nossa escola. Muito obrigado, portanto, Alberto. Agora é com você, meu querido. Obrigado, professor Oswaldo. Obrigado, professora Camila, professor Fabrício. É uma grande honra estar aqui dividindo. Infelizmente, não estou aí presencialmente, né? Não estou na cidade maravilhosa. Eu estou em Campinas, então eu moro aqui. Aí eu não sei muito bem qual é o apelido de Campinas, né? Então procurei no Google, diz que é Vale do Silício Brasileira. Então acho que é meio que por causa que tem muita areia, talvez. Mas enfim, bom, espero um dia poder estar aí com vocês presencialmente para a gente poder fazer o que a gente gosta, né, que é discutir neurologia. Então, Ano que vem vai ser o ano para você vir ao Rio de Janeiro no Congresso Brasileiro de Neurologia. já paguei minha inscrição já, viu, Camila? Já estou garantida para inscrição Tá 01. convocadíssimo, tá no time titular. Combinado, combinado. Então, bom, eu vou dividir aqui minha tela para a gente começar a nossa discussão de hoje. Ótimo, eu perco o referencial de vocês, mas, enfim. Vamos ver aqui. Vocês conseguem ver a tela cheia de apresentação? Sim. Maravilha. Tira aqui. Tá ótimo. Então tá bom. Vou dar início hoje a essa. Queria dizer que não é a minha primeira vez aqui no Clube do Nervo. Eu participei alguns, salvo engano, em 2019, de um highlights do PNS. Então, o professor Oswaldo, daquela altura, me convidou também. É uma grande honra. Era uma reunião que, enfim, como ele já colocou, é tradicional já dentro da neurologia, sobretudo da neuromuscular aí nacional. Então, para mim, de novo, é uma grande honra poder fazer parte. Então, a ideia hoje é nós discutirmos, então, alguns casos, né? O convite do professor veio junto com a ideia de que eu traga algum caso que a gente acompanhou aqui para a gente poder discutir e trocar algumas ideias. Então, vamos aqui. Então, enfim, não tenho, infelizmente eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação, né? Para quem gosta de desautonomia sabe que, infelizmente, é um patinho feio que está demorando para virar cisne, né? Igual a história infantil, mas enfim, seguimos aí gostando do patinho feio. Então,
eu coloco aqui, né, eu dei um título para esse caso, que é um caso infrequente, felizmente, né? Então, assim, é um moço que eu vou chamar de ABC, só a título de ocultação de identidade, mas um moço, um homem, né, negro, de 66 anos, que é natural e procedente de São Vicente, aqui no litoral de São Paulo, aposentado, trabalhava como caminhoneiro, né, embora ele oscilasse entre poste do transporte de cargas e construção civil, também trabalhava ou tentava trabalhar como pedreiro, casado, pai de 3 filhos, né? Então ele veio com a queixa de não consigo ficar de pé há 5 anos. Então o Waze vai ajudar a gente aí na Avenida Atlântica. Então, assim, qual que é a ideia? Então, como é que ele contava essa história? Então, é um moço que ele veio para avaliação inicial no pronto-socorro aqui do Hospital de Clínicas aqui da Unicamp. Então, ele foi encaminhado para a clínica médica. Então, a clínica médica recebeu esse senhor para avaliação para um quadro de crises convulsivas que eram refratárias às drogas antiepiléticas há cerca de um mês. Então, essa era a história a clínica médica veio conversar com a gente, da neurologia. O paciente era um paciente que tinha crises e não estava, as medicações anticonvulsivantes não estavam sendo efetivas aí, pelo menos no último mês. E aí, esmiuçando um pouco melhor a história, o que ele contava? Ele contava uma história, né, de intolerância aos esforços, que era progressiva e lenta, né, com dispneia e tontura. Então, como é que ele descrevia essa tontura? Era uma sensação de turvação visual, com uma fraqueza muscular generalizada que ele não sabia descrever muito bem, parecia um quadro mais astênico, uma sensação de falta de energia, né, nas palavras dele, e que podia ter uma confusão mental. Né? Ele disse que não conseguia pensar direito e que podia ou não ter perda de consciência. Por vezes esses episódios tinham perda de consciência, por vezes não. E aí ele contava que essa frequência, né, o mais usual, era de 4 em 4 meses ele tinha 1, 2 episódios como esse, mas que isso estava piorando. Até que há cerca de um mês ele não conseguia mais ficar de pé sem que isso acontecesse, certo? Então, assim, descrevendo melhor, era uma condição que não tinha nenhum pródromo muito bem definido, a não ser o ortostatismo, né, no último mês, e por vezes, isso aí já era um relato da esposa, ele tinha alguns abalos musculares mais rápidos, né, de curta duração, e às vezes tinha liberação de esfíncter. Então, eventualmente urinava na roupa, basicamente era esse o que ele contava. Como antecedentes, ele já, como eu falei, ele tinha alguns bicos de construção civil, trabalhava como pedreiro ali na vizinhança, e segundo ele tinha parado de suar. Então ele percebia que nos últimos anos, aí tentando dimensionar, ele colocava 7 anos, né? Que ele tinha uma intolerância ao calor, ele não conseguia mais trabalhar, tinha que molhar a camiseta para conseguir trabalhar, porque ele percebeu que tinha parado de transpirar. Né? Nos últimos 2 anos, ele tinha um quadro de hesitação miccional com uma disfunção erétil. Essa disfunção erétil aí tem uma divergência de datas, aí a esposa disse que tem vários anos, ele disse que era só 2, a gente vai confiar nele nessa parte, estão só 2. Mas ele contava também aí no último ano, pelo menos, uma plenitude gástrica com perda de peso e constipação, que era alternada aí com eventualmente diarreia. Ainda nos antecedentes, né, há 2 anos, quando ele começou a ter essa questão da hesitância miccional um pouco mais presente, fizeram uma ultrassonografia, né, para avaliar volume prostático, era um volume aumentado, muito embora não fosse tão significativo. O urologista, pelas queixas, submeteu a um RTU, né, mas que não conseguiu trazer alívio, então essa RTU não foi eficaz do ponto de vista de alívio sintomático. Tinha uma dislipidemia leve, que ele usava pitavastatina e 4 miligramas, e ele contava um sono agitado, entre aspas, aí, pouco reparador. Então, eventualmente a esposa contava uma agitação, um conteúdo mais negativo, aí, pesadelos, como descrito aí nessa questão desse sono agitado. Ele já trazia também consigo uma avaliação cardiológica, né, num serviço externo, em que o cardiologista disse para ele que isso era causado por pouca oxigenação cerebral e encaminhou para o neurologista. O colega neurologista, à época, né, foi num serviço que não foi aqui, diagnosticou epilepsia, né, ele trazia 2 eletroencefalogramas normais e prescreveu lamotrigina 100 assim, ele chegou na dose de 100 miligramas de 12 em 12 horas, isso é o que ele estava usando
quando chegou ao pronto-socorro de clínica médica e a clínica médica achou que estava refratário à lamotrigina, a esses episódios, e pediu uma avaliação da gente, né? Como antecedentes familiares, não tinha nada digno de nota, não tinha nada que fosse digno. Então, nos exames, o exame físico, né? Então, o exame neurológico que chamava a atenção era basicamente uma dificuldade, né? Um reflexo pupilar mais lento, que a gente classificou como uma pupila de Ade, né? Aquela pupila que a gente faz a apresentação de luz e demora, é mais tônica, né? Para a reação, demora mais. Ele tinha essa pressão arterial aí no decúbito de 140 por 100, com a frequência de 55, que na ortostase virava 100 por 50 milímetros de mercúrio de pressão arterial, com a frequência de 67 batimentos. Ou seja, tinha aqui, a gente já pode, né, pular para um diagnóstico, uma hipotensão ortostática aí marcada, né? Fez uma avaliação laboratorial, né? Isso aqui eu já estou pulando, isso aqui, obviamente não foi no pronto-socorro, né? Pronto-socorro foi sua chegada, a gente começou a investigar ele depois. Não tinha nenhuma dica, né? A avaliação laboratorial extensa que ele fez, ele tinha inclusive um anticorpo anti-acetilcolina ganglionar, né? Negativo, né? Pensando aí numa ganglionopatia imunomediada, né? Autonômica. Tinha uma eletroneurografia normal, né, um padrão, e uma ressonância, né, e um DAT scan negativos, que é a avaliação aí para eventualmente alguma questão de amiloidose ou eventualmente algo cerebral, né? E aí, o que ele tinha? A gente começou a fazer uma avaliação mais direcionada, né, para o sistema nervoso autonômico, e aí aqui é só para ilustrar, né, a manobra de Valsalva, né, mostrando aqui no canto superior, aqui vocês viram minha seta. Então aqui uma manobra de Valsalva sem tanta variabilidade, também na ortostase, né, para ver o padrão 3015, né, um paciente que não tinha uma variabilidade cardíaca muito bem determinada. E o que ele tinha? Tinha um padrão espectral, né, com alta frequência, baixa frequência e muito baixa frequência normal, e com os testes cardiovagais alterados. Então, ele tinha uma inspiração profunda de 1,01, que o valor de referência tinha que ser maior que 1,06 para a idade dele, um índice de Valsalva de 1, né, o valor de referência maior que 1,35, um 3015 de 0,94, referência maior que 1,03, e tinha, como a gente já viu, hipotensão ortostática presente, né? Então, quando a gente vai, né, para esses critérios de Vini, que ele usa esses 7 parâmetros, né? Alta, baixa frequência, muito baixa frequência, inspiração e inspiração, razão, manobra de Valsalva, né? Razão de Valsalva, 30-15 e hipotensão ortostática. A gente percebe, então, que ele tem 4 anormalidades e a gente sabe que pelo Vini, que maior ou igual a 3 anormalidades, a gente tem instalada, com uma boa especificidade, né? Uma desautonomia cardíaca, né? É o que a gente deu o diagnóstico. Então, seguindo na nossa avaliação, a gente aqui tem um exame, que é o exame que chama Q-Sweat, em que a gente avalia a sudorese, né, é um teste pós-ganglionar, né, simpático. Então, aqui a gente percebe nesse quadro superior aqui a sudorese do braço, né, do membro superior, que era de 0,54. Então, o aparelho ele mede esse volume aqui pela área embaixo da curva, né? Então, aqui esse volume era de 0,54 microlitros, o valor de referência é de 0,76 a 5,06. Na verdade, o valor de referência é o percentil 5 é 0,76 e o 95 é 5,06. Aqui na perna, na porção proximal da perna, a máquina não conseguiu medir nenhum valor de sudorese, né, nenhum volume, então foi zero. Aqui na perna distal, né, na próxima região maleolar medial, a gente tinha um volume de 0,12 microlitros, né, então abaixo também. E aqui no pé, né, um volume muito pequenininho, a gente pode ver que a área rachurada aqui na curva é muito baixinha, um valor de 0,03, certo? A partir daí, a gente pode discutir. Então, alguns temas interessantes eu trouxe aqui para a gente fazer uma discussão mais teórica, mas antes eu estou perdido com relação ao protocolo. A professora Camila ou alguém queria colocar algum ponto, alguma dúvida? Oi, Alberto, super obrigada, pela apresentação do quadro. Eu queria fazer algumas poucas perguntas. A ressonância que você mencionou foi cardíaca ou foi cerebral? Foi cerebral, Cami. Foi cerebral. Uhum, O outro ponto é do exame neurológico. Não sei se eu perdi alguma uhum. coisa.
como é que estava o exame neurológico Foi, dele tirando a pupila. foi bem sucinto mesmo, que foi de propósito. O exame não tinha nada digno de nota, assim, nada Tá, que chamasse atenção. ok. Nem para fibra fina, distal, estava tudo normal. Uhum. Hipostesia álgica, térmica, normal. Não, inclusive distribuição de Fânero, sabe, Camila? Tava, Certo. assim, assim, a amplificação dele não era alta, né? Assim, não tinha tantos pelos, mas assim, ele não percebeu nada de diferente. Ele não percebeu e também não era visível no exame físico, né? Tinha reflexos, os reflexos eram presentes, então E a tudo cognição, como é que era? Ele tinha alguma queixa cognitiva? boa. Ele falava que durante esses episódios ele ficava mais confuso e isso era referendado pela esposa. Mas fora disso, segundo a esposa, não. E segundo ele também não trazia uma queixa. Como isso era muito frequente no último mês, ele percebia que assim a concatenação de pensamento para ele estava um pouco difícil, mas parecia mais uma bradifrenia, né, uma lentidão, do que de fato um comprometimento. Formalmente, ele fez o minimento, estava normal para a escolaridade. E também Certo. assim a esposa garantia que não tinha nada relacionado. Isso era episódico ou não? Pessoa, era quando ele se levantava. Basicamente, era uma intolerância à ortostase, que estava Perfeito. sendo interpretado eventualmente como Fog uma crise cerebral. convulsiva. Oi? Isso é importante, né? Por causa da interpretação do colega que viu que começou a prescrever, inclusive, foi a lamotrigina, se não me falha a memória, né? Quer dizer, é muito frequente na prática clínica isso acontecer. Quer dizer, a interpretação é como se fosse um evento de natureza comicial e não uma alteração desautonômica importante, como ele manifestou, né? Quando a gente vê assim, homem 66 anos, né, com uma desautonomia bem importante, e aí você coloca ali o sono agitado, né, já deu a dica. Então, eu estou querendo ouvir o seu desfecho, mas eu imagino que seja uma síndrome de Schaedrager, né, ou atrofia de múltiplos sistemas. Mas vamos ver aí o que que você traz. E é o mais provável, né? Vamos lá, Roberto. Verdade, verdade. Então, assim, eu fiz uma discussão um pouco mais anárquica, só para a gente trazer alguns pontos chaves, né? E aqui eu coloco a primeira, né? Que é a ideia da gente tentar diferenciar, né, o cerne do que esse paciente veio para avaliação neurológica era uma epilepsia refratária. Mas será que era refratária mesmo? Primeiro que não tinha critério para refratariedade, né? Estava com a droga em dose submáxima. Então, enfim, não era essa a ideia. Mas qual que é, ou talvez de difícil controle, enfim. Mas qual que é a ideia aqui que é importante a gente ter em mente? É uma síncope convulsiva, ou seja, aquela síncope em que o paciente pode ter alguns abalos e uma crise epilética de fato, uma crise convulsiva, né? Então, como é que a gente diferencia? Então, a síncope, né, em geral, os abalos eles começam depois da perda de consciência. Na crise, ela tende a ser mais imediato. Os abalos tendem a ser arrítmicos, né? Com menos de 10, ou seja, são alguns espasmos, a duração é rápida, né? De 1 a 15 segundos. Quando tem desvio ocular, é um desvio ocular para cima, né? A mordedura de língua é ocasional e geralmente é na ponta da língua, porque isso tem a ver com a flacidez da mandíbula, né? Não de uma tonificação aí maceteriana. E o pós-ictal é mais com a fadiga, uma bradifrenia. Na crise, né, na crise epilética ou convulsiva, em geral os abalos são imediatos, né, são rítmicos quando presentes, tem mais de 20, né, por episódio, pode durar de 30 segundos a 2 minutos, mas a gente sabe que esse valor pode ser até 5, né, minutos. O desvio tende a ser lateral, né, com fovilha irritativo, né, me perdoem os semiologistas aí, que é um termo, né, mais corriqueiro. Frequentemente, a mordedura de língua existe e ela é mais na lateral, porque denota aí uma tonicidade de fechamento de boca, né, de mandíbula, e o paciente tem uma confusão classicamente aí pós-ictal, tá certo? Aí, partindo desse outro ponto, a gente vai para assim, do, 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 do vernáculo, né? Ou seja, será que existe diferença entre desautonomia e falência autonômica? A gente acaba usando isso como termos intercambiáveis, mas em geral, né, se a gente for mais rigoroso na literatura, a desautonomia está mais ligada a uma disfunção do sistema nervoso autonômico, né, com reflexos autonômicos aí presentes, que podem ser tanto para mais, né, hiperativos como hipoativos. E falência autonômica a gente
usaria mais para um quadro de lesão do sistema nervoso autonômico, né? Nesse caso aqui, quando a gente tem um quadro, né, de desautonomia primária, a gente está falando aí de defeito de neurotransmissor, perda neuronal e ou eventualmente uma influência autoimune ou geneticamente determinada, que a gente pode gerar um fluxograma mais ou menos assim, né, de ponto de vista didático. A gente tem sinais isolados de desautonomia. Se existe algum achado associado, né, neurológico, como um parkinsonismo ou uma neuropatia periférica, a gente tem que pensar em atrofia de múltiplo sistema, como a professora Camila e o professor Oswaldo já bem colocaram, a doença de Parkinson é uma possibilidade, eventualmente ataxias hereditárias, uma neuropatia periférica, a diabetes, né, como um grande agente, né, no nosso mundo aí de estudo do sistema nervoso periférico, amiloidose, seja lá qual for a etiologia, Sjögren, as H-SANs. Quando a gente está falando de desautonomia isolada como domínio único, né, ou seja, só um quadro desautonômico, a gente, uma única esfera autonômica afetada, a gente pode pensar em POTS, né, que é a síndrome de taquicardia postural ortostática, né, a síncopes, né, de um estrito senso, uma síndrome de intestino irritável, né, com a manifestação aí isolada gastrointestinal. Se a gente não tem um domínio único, a gente tem que pensar em basicamente duas etiologias, né, quando a gente só tem a desautonomia como presente nos casos avaliados. Então, a gente tem a falência autonômica pura e a ganglionopatia autoimune. Bom, aqui mais uma palavra sobre hipotensão ortostática. Atenção à técnica, né? É importante que a gente tenha, o paciente tem que estar descansado, bexiga vazia, enfim, não ter fumado, evitado derivado de cafeína. A PAS, né, a definição, é uma variação de pressão arterial sistólica maior que 20 milímetros de mercúrio ou de diastólica maior que 10, e lembrar que ela pode acontecer tardiamente. Então, a gente tem que aferir não só após 1 minuto da ortostase, mas depois de 2, 3 e até 5 minutos como técnica. E o que é interessante é a gente fazer essa razão, né? Uma variação da frequência sobre a variação da pressão arterial. Por quê? Uma razão maior do que 5 sugere um quadro não neurogênico, uma hipotensão ortostática não neurogênica. E uma razão menor do que 0,5, uma hipotensão ortostática de etiologia neurogênica. Então vamos lá para o nosso paciente. Ele tinha uma variação de frequência cardíaca aí de 12, assim, a gente sempre usa o módulo, tá? A gente não precisa usar necessariamente o negativo, enfim, isso não tem muito sentido aqui. Então, 12 de variação de delta e uma variação de pressão sistólica de 40. Então, 12 sobre 40 dá 0,3, que sugere aí uma etiologia neurogênica para essa hipotensão ortostática. Isso já ajuda bastante a gente a triar ou a direcionar nosso pensamento clínico. Né? Voltando aqui para o nosso fluxograma. Quando a gente fala, então, das alfa-sinucleinopatias, né, que aqui a gente tem dois grandes elementos, a atrofia de múltiplos sistemas e a falência autonômica pura, a gente está falando disso, de acúmulo de alfa-sinucleína no sistema nervoso, né, seja ele central ou periférico. E a gente tem essas 4 grandes etiologias, né, a atrofia de múltiplos sistemas, a falência autonômica pura, a própria doença de Parkinson e a demência por corpúsculos de Levy. E tudo acontece, né? Basicamente, a origem disso é falência de reflexo, do baroreflexo simpatoneural, né? Que gera essa hipotensão ortostática grave, e deficiências de catecolaminas, basicamente dopamina e noradrenalina. A gente já sabe disso há bastante tempo aí, no caso da doença de Parkinson, por exemplo. A gente tem esses dois grandes representantes aí como um quadro mais desautonômico, né? Puramente, ou basicamente expresso, né? Falar um pouco de falência autonômica pura, que nesse momento era o diagnóstico do nosso paciente. É uma doença neurodegenerativa, né, de meia idade, que tem basicamente hipotensão ortostática e síncope como um carro-chefe da doença, mas como a gente viu, é um quadro puramente autonômico de múltiplos domínios, que tem boa resposta aos sintomáticos, né, medidas comportamentais. Então esse paciente melhorou muito depois que a gente tirou a lamotrigina e colocou meia compressiva, eventualmente uma dieta um pouco mais rica em sódio, alterações comportamentais, como tentar se levantar de um jeito mais lento, né, mais cadenciado. E o grande ponto aqui, que está todo mundo certo, é falência autonômica pura, mas será que é atrofia de múltiplos sistemas? É que a gente tem que ter ideia, quando a gente está frente a uma falência autonômica pura, a gente tem uma taxa de conversão anual de 5 a 10%. Mas conversão para quê? Basicamente, 2 espectros. Ou isso migra
para uma atrofia de múltiplos sistemas, ou isso migra para um quadro de doença de Parkinson, demência por corpúsculos de Levy. Basicamente, entre 50% a 75% dos pacientes fazem essa conversão. Geralmente, essa conversão, antes dos 2 anos de doença, né? De início da doença, vai mais para um lado de atrofia de múltiplos sistemas, e após 5 anos tende a ir para um lado mais de doença de Parkinson. Então, quais são os fatores de risco para essa conversão? O distúrbio comportamental do sono REM, níveis anormais de noradrenalina, uma preservação do olfato, uma anidrose, né, ganglionar, e disfunção vesical grave. Para a doença de Parkinson, distúrbio comportamental do sono REM, né, níveis normais de noradrenalina, o olfato afetado e a maior duração de doença. Então, o nosso paciente em questão, ele tende a ter mais um espectro de atrofia de múltiplos sistemas. O que falar contra isso? A maior duração de doença. Então, assim, o que está estranho, ou ele vai se manifestar aí como um quadro de falência autonômica pura, basicamente dito, ou talvez uma atrofia de múltiplos sistemas aí, ao que indica, porque tem uma disfunção vesical grave, como assim um grande carro-chefe do quadro dele, além dos quadros, né, de desmaio, enfim, de perda de consciência. O fato de ter uma anidrose, né, pós-ganglionar e não pré-ganglionar, como aqui, ele não foi detectado como um fator de risco para a conversão para a doença de Parkinson. Enfim, a gente sabe que na atrofia de múltiplos sistemas, classicamente, é um quadro que tende a ser mais central de desautonomia, mas isso não, de fato, exclui um quadro periférico também envolvido. Certo? E aí, falando em atrofia de múltiplos sistemas, por que é importante? Né? Na atrofia de múltiplos sistemas, a gente sabe que, classicamente, a alfa-sinucleína ela se acumula na glia, né? Nas células da glia, como aqui a gente mostra, mas a gente também tem impacto em neurônios. Né? Então, esse impacto aqui neuronal, que mostra tanto citoplasmático quanto nuclear, a gente sabe que acaba gerando um déficit neuronal que, a depender da região onde acontece esse maior acúmulo, o padrão de déficit de lesão neuronal, a gente vai ter as manifestações, né? Como as manifestações mais cerebelares ou mais parkinsonianas, ou eventualmente mais desautonômicas aí relacionadas à atrofia de múltiplos sistemas. E é interessante a gente ver que durante essa evolução da atrofia de múltiplos sistemas, essa ideia de uma disfunção autonômica, né, uma disfunção sexual, urinária, alteração comportamental do sono REM, hipotensão ortostática, muitas vezes, né, são chamados os quadros pré-motores da atrofia de múltiplos sistemas, né, como nosso paciente nesse momento tem se comportado. Mas isso tende a evoluir com relação a manifestações e envolvimentos também motores, até que esse paciente acaba se tornando muito dependente e a doença acaba chegando aí de um jeito mais inexorável ao êxito letal. Então é bom a gente ter isso em mente, porque encontrando esses pacientes, a gente tem que seguir eles muito de perto, porque de fato podem chegar a esse tipo de complicação. Tá certo? Eu me estendi um pouco mais do que o professor Oswaldo me permitiu, peço perdão, mas eu quero agradecer ao grupo do qual eu faço parte e, mais uma vez, a chance de poder estar aqui com vocês. Obrigado, gente. Alberto, foi excelente, viu? E a intenção é essa, a gente trazer o caso, já praticamente você fez uma discussão muito interessante, e eu estava até aqui comentando que, algum tempo atrás, já tem o quê? Uns 15 anos que fizemos um trabalho lá na escola, lá na UF, exatamente sobre o uso da metil-iodo-benzilguanidina, em termos de você definir se você tem um comprometimento simpático periférico ou central. Ou seja, esse paciente, se ele tivesse essa facilidade, daria para perceber. O central seria exatamente a atrofia de múltiplos sistemas, enquanto que o periférico é a doença de Parkinson. Então, nos pacientes parkinsonianos, a gente vê que a redução importante da captação do MBG, né, da metilguanidina, se faz muito evidente nos pacientes parkinsonianos, ao contrário daqueles com lesão central. Mas, sem dúvida, o grande recado aí é, Alberto, quanta gente, né, Fabrício, Camila e os colegas aqui, quanta gente acaba sendo tratado como se fosse epilepsia, e esse paciente acaba não tendo aquilo que é mais importante. A atenção com alteração autonômica é fundamental. É muito importante. E o terceiro caso, o caso que nós vamos apresentar, é muito representativo disso,
porque você consegue melhorar, acima de tudo, a qualidade de vida do paciente. A gente tem dificuldades, às vezes, no tratamento etiológico, né? Ainda temos uma série de. Tem muita estrada para a gente ainda percorrer e resolver o problema, mas o cuidado do doente acaba dando a ele, mesmo aquele tempo que ele tem de vida, uma qualidade muito superior. Algum comentário, Camila ou Fabrício? Excelente, Roberto. Acho que a discussão trouxe bastante embasamento, né, para aquilo que a gente vê no dia a dia e com insights muito interessantes. Cheguei perto, né, do diagnóstico, quase. Acertou, 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 professora, imagina. Você sabe que Bom, obrigada. essa denominação do Shy Dragon é um negócio antigão ainda, né? A gente usava, hoje não se usa tanto. Eu não sei se eu estou errado ou estou certo, Alberto. Professor, em geral, né, essa estratificação da atrofia de múltiplos sistemas, né, em três fenótipos, ela tem tendido a diminuir, né, porque, enfim, a gente tem percebido que pode ser outra coisa no começo, né, por exemplo, Shy Dragon deve ser a falência autonômica pura, né. Sim. Um outro ponto é aquele o Guillain-Barré desautonômico, puramente desautonômico, né, que na verdade geralmente é uma ganglionopatia imunomediada, né? Sim. Então, enfim, a gente vai Uma adequando, panneurofacina. ou uma pandeurofacina, né, que é verdade. Grave, quando é muito grave. Então, enfim, Eu acho que nós vai vivemos aprendendo, né? um momento muito interessante do melhor conhecimento dessas condições, e certamente nós poderíamos tratá-las melhor, porque senão acaba tudo num lugar comum, né? Você acaba considerando que é imunomediado e tasca, enfim, a imunoglobulina, rituximab e assim por diante. Mas, olha, excelente o caso e nós agradeço a você e continua aí conosco, porque agora nós vamos Estou ouvir aqui. então o Fabrício, que vai apresentar o caso dele. Vamos lá, Fabrício. O Fabrício, que é um colega que milita, entendeu? De Campinas ao Rio de Janeiro, né? Então, e o Fabrício trazendo aí da escola de Campinas os ensinamentos e também um colega que contribui muito, tem contribuído bastante nesse segmento para desenvolver lá na UF toda a parte de sistema nervoso autonômico e está fazendo isso muito bem. Então, aproveito aqui para esse reconhecimento da escola, né? Em nome lá da Universidade Federal Fluminense. Vai lá, Fabrício. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite da organização, Dr. Osvaldo, Camila, toda a equipe da organização do Clube do Nervo e do Hospital Copa Estado, Centro de Estudos, e também pela gentileza aí de vocês, né, em relação a essa pequena contribuição que eu tenho feito para a UF. Tá? Então é o seguinte, eu vou mostrar o segundo caso clínico aqui. Tem como colocar, por favor? Tá.
Então, dando seguimento aos casos clínicos, né, eu vou começar aqui com o segundo caso clínico e No Zoom está aparecendo agora. Então, beleza, agora tá passando. Então, esse caso é de uma senhora, né? Eu não coloquei iniciais nem nome para não ficar identificando mais, né, dados dessa paciente. Ela tem 62 anos, sexo feminino, né? Então, ela é procedente e residente natural aqui do Rio, da cidade do estado do Rio de Janeiro. É, quando ela foi na primeira consulta dela, ela dizia que tinha crises convulsivas e ela descrevia essas crises como abalos que eram tônicos e clônicos, de acordo com a descrição, e também tinha síncopes, e tudo isso foi iniciado aos 17 anos de idade, né? Ela falava que ela tinha alguns sintomas premonitórios em relação a esses sintomas, e às vezes eram oscilopsias verticais, ela falava que parecia que o teto estava caindo, às vezes ela ficava um pouquinho desártrica e também falava que tinha uma sensação de cabeça vazia, né, como se ela tivesse um pouco tonta, e era basicamente essa a história dela. Mas atualmente, esse atualmente nos últimos 3 anos, né, ela diz que essas crises elas têm se apresentado na forma de uma náusea, um borramento visual, um pouquinho de dor de cabeça, e ela nota também que o rosto dela fica vermelho e só numa hemiface, que é a hemiface do lado direito. E ela tem uma sudorese aumentada em alguns episódios, às vezes nessa região da face, às vezes no hemicorpo inteiro do lado direito. E esse quadro clínico dela evolui depois com os movimentos tônicos, ela perde a consciência, né, em alguns episódios, e são generalizados, duram poucos segundos, né? Então ela passou em várias avaliações, primeiro com médicos generalistas, depois ela passou com neurologistas, ela foi ao todo em 8 colegas da neurologia e ela acabou recebendo o diagnóstico de uma epilepsia, né? E aí foi prescrito para ela alguns medicamentos anticonvulsivantes, foram vários, foram 6 classes diferentes. Duas classes ela não teve uma tolerância por efeito adverso, essas classes foram o ácido valproico e a fenitoína, né? Mas ela não apresentou uma melhora significativa do quadro. Por outro lado, ela não tem coragem de retirar os medicamentos porque ela não sabe o que pode acontecer por isso, já que ela passou muito tempo da vida dela, né, aos 17, agora ela está com 62, sentindo esses sintomas. Então, esse é um breve resumo do quadro dela. E indo para os antecedentes mórbidos pessoais, essa paciente não tem nada muito digno de nota, exceto um diagnóstico que ela recebeu de uma síndrome seca, de acordo com uma cintilografia de glândulas salivares aos 52 anos. Mas a gente vai observar um pouquinho mais lá na frente essa relação aí desse diagnóstico, mas com outros exames que ela realizou, né? A amidalectomia não tem nada digno de nota, as cesarianas também, e também a artrodese que ela fez em L5 e S1 também não. Em relação à família dela, foi extensamente perguntado para ela, né, e para acompanhante, inclusive, se tinha alguém na família com caso conhecido, e ela disse não saber. Se tem, ela nunca soube dessa informação. Em relação a outras doenças, seja neurológicas ou não, ela disse que a mãe teve uma doença do neurônio motor e acabou morrendo por conta disso, e o pai teve esquizofrenia. Nenhum dos dois são vivos. Quando a gente foi ver os medicamentos que ela faz uso em relação àqueles anticonvulsivantes, são essas 3 classes aí, né? Na verdade, 3 medicamentos, 2 classes. Então, ela faz o uso do levetiracetam, 700 miligramas, um comprimido à noite, o clobazam de 10 miligramas, um à noite, o clonazepam de 0,25 sublingual. No exame físico geral dela, não foi visto nada significativo. Então, ela estava bem, todos os sinais vitais bons, ausculta cardíaca, respiratória, inspeção, palpação, tanto do respiratório, cardiovascular quanto abdominal normais. E nas extremidades não foi visto nada importante também, não foi visto um edema, uma mudança de pilificação, de coloração da pele, nada disso, tá? Na parte neurológica, ela é uma paciente que ela não tinha nenhuma alteração motora importante, cerebelar também não, da parte de equilíbrio, tanto estático quanto dinâmico também não, mas foi visto uma arreflexia patelar bilateral
e a quiliana somente do lado direito, né? E nada mais no exame motor e na parte de reflexos alterados. Quando foi avaliado os pares cranianos, né, no momento do reflexo consensual, ele estava presente e normal, porém, ela tinha um fotomotor bradireagente do lado direito com uma ligeira assimetria de pupila, ela estava um pouquinho maior do lado direito. E, além disso, uma sudorese um pouco aumentada só na hemiface direita, isso já no exame físico, corroborando com o que ela dizia na história dela. Não foi visto nada de tremor, outro movimento involuntário, a pilificação, como eu já tinha falado, estava normal, a coloração de pele também. Tá? E aqui, esse é um vídeo do exame físico dela, né, do reflexo fotomotor. Então, eu vou dar um play aqui, a gente olhando, começando pelo lado esquerdo dela, a pupila está normal, mas a gente não viu reagir, né? Do lado direito está bradireagente, está um pouquinho maior em relação ao lado esquerdo, né? Então, essa é uma alteração importante, já tem como ter um diagnóstico só dessa pupila, ela tem um nome, né? E aí pode ser comentado depois, tá? Em relação aos exames complementares, foi feito, além do hemograma, dos eletrólitos, de exames que comprovam função renal e hepática nada alterada, e os autoanticorpos também não. Fabrício, deixa eu te interromper um segundinho, desculpa. Ela tinha algum fator desencadeante? Tipo exercício físico, calor? Ela tinha um fator desencadeante. Você vai falar depois? Não quero te atrapalhar o raciocínio. Eu vou falar ela um pouquinho mais lá na frente, Tá Alberto. bom, A gente combinado. está indo no rumo aí que eu já estou vendo. Então é isso, né? Na parte de exames complementares não foi visto nada de autoanticorpos dela. Ela fez um ecocardiograma, Doppler das artérias carótidas e vertebrais, um eletro, Holter também, e nada foi visto nesses exames. A ressonância ela acabou fazendo não só de crânio, mas do neuroeixo inteiro. A gente considerou normal, mas tinham pequenas alterações na L5 e S1, que foi a região que foi abordada previamente por conta da artrodese, mas nada digno de nota. O líquor dela também não tinha qualquer alteração, feita citologia, bioquímica, microbiologia, e ela fez 4 eletroencefalogramas consecutivos, e apesar dela ter esse diagnóstico da crise epilética, né, ela não teve uma evidência em nenhum dos exames que foi feito, né? Não foi visto em nenhum deles. Para complementar nessa parte da investigação da sudorese, fizemos um teste de amido e iodo nela. E aí pode ver, né, que na hemiface na verdade na parte superior, né, da hemiface do lado direito, tá diferente, né? Tá corada o amido pelo iodo, enquanto que no esquerdo não, e corrobora com o exame físico dela, né? Vocês têm alguma coisa em mente? E agora, José? O primeiro José que eu conheço é o Alberto. Alberto José, por favor, seus comentários. Já que ele ia fazer o comentário, né? Vou deixar a vez para o Alberto. Vai lá, Alberto. Não, é bem interessante o quadro, Fabrício. Obrigado por trazer para a gente discutir. É, E aí, o ponto é assim, né? Eu estava pensando aqui que essa paciente ela tem elementos para uma síndrome bem definida e para outra também, né? Então a gente pensa, se a gente pensar, né, num flushing unilateral e tudo isso joga para um lado a discussão. E se a gente pensar numa tríade aí que você já colocou para a gente vai para outro, né? São entidades que, enfim, têm o fato em comum de ter uma disfunção autonômica, né? Mas, enfim, a gente tenta juntar sempre no mesmo ponto, mas eventualmente a gente pode ter vários impactos aí, né? Que eu acho que hoje é interessante é o dia dos anticonvulsivantes irrelevantes, né? Assim, a vingança da neuromuscular, né? Talvez. Mas o que chama a atenção é que, assim, ela estava em uso aí de dois mais clássicos anticonvulsivantes em dose baixa, né? Em subdose.
Então, se pensar que a dose mínima efetiva do levetiracetam é 1 grama, ela está com 750, né? Do clobazam também 10, enfim. A ideia é de que a gente, talvez até para tratar uma epilepsia, que não é o caso, estava falhando aí, né? Mas uma outra coisa que, enfim, eu queria colocar, Fabrício, é que você ia falar de fatores desencadeantes, eu não vou roubar esse momento, mas o ponto é assim, a avaliação pulmonar, ela é tabagista, tinha história de tabagismo, ou tinha alguma avaliação complementar de tórax para a gente olhar isso aí? Porque você já me contou que cirurgia ela não tinha, né? Eventualmente cirurgia mamária, cirurgia, enfim, de alguma intervenção cirúrgica no tórax. Alberto, não foi feita nenhuma intervenção cirúrgica no tórax dela. Ela não tinha nenhuma queixa também. Em relação ao exame físico dela, não tinha nenhuma alteração. E na parte de imagem, ela tinha um simples exame só, que era uma radiografia de tórax. Então, ela não tinha nada mais elaborado. E a Porém, como eu radiografia te estava boa? falei, estava boa. Porém, como eu te falei, ela não tinha queixa nenhuma. Uhum. Em relação ao raciocínio, eu acho excelente, mas eu já esperava esse raciocínio, te conheço muito bem. E eu também penso em duas síndromes, dois lados diferentes, que a gente pode juntar ou não. E o raciocínio é exatamente esse, se alguém quiser prosseguir. E se alguém quiser sugerir também o que um desencadeante, pode falar, e tu também está livre para falar, em seguida eu comento. Quer Pô, sugerir, Alberto, eu não tô, alguns eu não dos... tô, eu não tô vendo. Deve ter muita gente com a mão levantada aí. Eu não quero roubar a vez de ninguém. Aqui na audiência aqui do Zoom, a É. gente tem aqui mais de 300 pessoas conectadas. Aqui alguns já conhecem o caso, então é interessante que você Ah, comente, tá? Fica tá mais. bom, Depois você combinado. faz o comentário geral, final de. Bom, então assim, ó, a gente pensa sempre que tem essa questão de flushing, né, de uma vasodilatação unilateral, um déficit de sudorese de mediado, e aí basicamente envolvendo face e ou tórax, a gente tem que pensar numa síndrome de Arlequim, né? Então, essa síndrome de Alequim, ela geralmente ela tem esses desencadeantes aí de ou muito calor ou atividade física. A gente atendeu aqui uma moça uma vez que a amamentação, o reflexo de ejeção do leite gerava o flushing dela, então ela suava a ponto, na verdade, essa sudorese a mais, ela é até compensatória do lado afetado, né? Então, o lado afetado é o que não sua, não tem sudorese, mas ela tinha, quando ela amamentava o bebê de um dos lados, eu não vou lembrar aqui qual é o lado da mama, mas o reflexo de ejeção gerava uma sudorese compensatória que ela molhava o bebezinho. Então ela não conseguia amamentar de um lado de tão exorbitante, assim, de tão exuberante que era essa resposta. Então, geralmente são causas idiopáticas, tem muito definida essa história da unilateralidade, e os fatores desencadeantes. A gente tem geralmente um quadro idiopático, né? Daí até o diagnóstico da síndrome seca, muito provavelmente é que um dos olhos estava com menos lágrima, né? Menos secreção. E a gente tem sempre que pensar em eventualmente manipulação cirúrgica ou eventualmente tumor, né? É algo que tudo que envolve cadeia simpática ali de um jeito mais unilateral, a gente tem que ficar de olho quando tem essas queixas mais imediatas, sobretudo envolvendo de novo tórax, né, alto e face. E o outro lado é que você colocou aí uma tríade clássica. Então a gente tem sempre que lembrar quando vê pupila tônica de Ade, a reflexia e a piratônica diária e essa anidrose segmentar, a gente tem que pensar sempre em síndrome de Ross, né, que é uma outra etiologia que é bom, idiopática, né, a gente não tem uma manifestação que tem em comum, como eu disse, a envolvimento autonômico, né. Bom, meu pensamento está muito por essa linha aí, mas o Fabrício vai trazer algum dado agora para me contradizer aqui na frente de vocês. Perfeito, Alberto. Acho que o raciocínio é exatamente esse, tanto do sindrômico, né, do Arlequim, como sobre algumas controvérsias que tem, se seria um diagnóstico diferente, a síndrome de Ross, ou se ele seria um subfenótipo, né, da síndrome de Arlequim, eu acho que é realmente nesse sentido. Então,
como o Alberto bem falou, síndrome de Ross é exatamente o diagnóstico dessa paciente, né? E falando da tríade que ele comentou, a tríade clássica é exatamente essa, uma pupila diade, né, com uma anisocoria tônica ou bradyrreagente, uma hiperidrose segmentar, que é uma disfunção autonômica simpática sudomotora, só numa região localizada, né, e uma hiporreflexia ou arreflexia, que ela pode ser simétrica ou assimétrica em algumas descrições, e nesse paciente a gente viu uma discreta simetria no aquileu, né, o patelar estava ausente bilateral, mas o aquileu estava presente de um lado e ausente do outro, né? Algumas outras características podem ser vistas também na síndrome de Ross, né, como uma sudorese intensa no hemicorpo direito, então ela falava disso, que vez ou outra, não era só na face, parecia que suava a metade do corpo inteiro, e isso tem descrições dos casos, né? Sensação de queimação ou até de calor na região da disfunção sudomotora, então isso faz até a gente inferir que tem um comprometimento de fibra fina termoálgica associado, né? Então uma fibra fina localizada e não apenas só uma desautonômica localizada. E palpitações e tonturas, que isso tem a ver, né, com o sistema nervoso autonômico. É, no momento, há menos de 100 casos que foram descritos, quando a gente vai procurar no PubMed, não tem tanta informação sobre a síndrome de Ross, pela raridade dela e pela dificuldade mesmo, né, de fazer algumas investigações mais profundas. Então, é usado muito o critério clínico, mas falta um estudo, e levanto até a ideia aí para quem tiver os casos, de repente juntar todo mundo e tentar fazer algo mais elaborado em relação a esses casos, né? E parece que tem um leve predomínio no sexo feminino, isso já é visto também na pupila diade. Parece que tem um leve predomínio no sexo feminino. Então não se sabe se são subfenótipos de manifestações incompletas, de repente, se condições clínicas diferentes, né? Então é basicamente isso, e foi descrita pela primeira vez pelo Andrew Gross, e por isso é o nome da doença, né? Da síndrome, em 1958. Em relação à fisiopatologia, há algumas suspeitas, né, como a gente acabou de comentar, tanto das fibras simpáticas localizadas, quanto até as álgicas e térmicas também, em alguns casos. E como o Alberto comentou, quando ele fez o diagnóstico sindrômico, pode ser sim incluído dentro da síndrome de Harlequin, tá, de Rome-Izard. De repente, isso tudo é até a mesma doença ou pequenas variações, né? A gente não sabe. E quanto à etiologia, ela no momento é idiopática. Há algumas atribuições de acordo com relação temporal, né? Pós-viral é uma delas, e a gente encontra principalmente com o Epstein-Barr vírus, e pode encontrar também no POTS, né? Epstein-Barr vírus tem essa descrição, entre outros vírus. Autoimune é uma delas, né? Mas não se sabe no momento qualquer anticorpo que esteja aumentado e faça parte do processo fisiopatológico dessa doença ou dessa síndrome. E tem alguns relatos de associação com neuropatias generalizadas, como a diabética. E a gente não sabe se de repente foi uma neuropatia troncular ali, uma desautonomia localizada, que tem uma causa específica, e aí por isso síndrome nesse caso, né? Essa seria uma causa, ou se foi uma comorbidade também, a gente não sabe dizer isso aí, né? E aí os diagnósticos diferenciais que entram nesse grupo aí, né, são a síndrome de Rome-Izard, né, que ela tem uma pupila tônica com arreflexia ou bradyreflexia, né, mas não tem disfunção motora significativa, né? Então esse é um jeito de diferenciar. Em relação à síndrome de Harlequin, o que a gente percebe? Que esses pacientes não costumam ter a pupila tônica, né? Então, é uma dica aí para a hora do diagnóstico. Tem pacientes também que têm uma neuropatia autonômica periférica, né? Um dos exemplos são de alguns anticorpos, e até mesmo da própria diabetes, isso pode ocorrer, tem relato de caso disso, né? Mas o foco, em geral, ele não é segmentar. A gente vê uma distribuição mais difusa, né? A síndrome de Horner também faz o diferencial, mas a gente não costuma
ver pupila tônica e nem arreflexia ou hiporreflexia, isso não é visto, né? E a gente sabe um pouco, pelo menos, localizar ali a cadeia simpática onde é acometida para ter uma noção disso, né? Então faz um sentido de não ter essa reflexia e hiporreflexia. Desautonomia autoimune pós-viral, né? Isso aí é e não é um diferencial, porque de repente faz parte desse grupo, né? Mas vamos deixar descrito aí. E a síndrome de Riley-Day, uma diferença é porque essa desautonomia ela é sistêmica, ela é muito grave, ela é desde a infância. A gente poderia até pensar no quadro de uma M aí, mas não é descrito isso na literatura. Geralmente a gente vê no corpo inteiro, bilateral e simétrico. E aqui eu coloquei um artigo brasileiro, né? Não é da Unicamp, não é da UF também, mas é brasileiro e é importante a gente ressaltar os artigos brasileiros, eu acho muito importante, principalmente numa reunião dessa aí que tem um alcance nacional, faz parte da ABN, e foi um artigo do grupo da Unifesp, do Dr. Orlando Bassottini e do José Luiz Pedroso, e o legal desse caso é que ele foi feito por um residente, que é o Igor, da neuropediatria, né? Então, ele realmente viu essa síndrome com a tríade, ele conseguiu fazer o teste do iodo, veio positivo, ele fotografou e colocou lá como imagem, e também filmou as pupilas do mesmo modo que foram filmados nesse caso que a gente apresentou, né? Então, parece que para por aí, né? Mas não para. Como o Alberto estava falando, ele pensou em duas coisas, né? Então ele pensou ali no Arlequim e ele falou no momento assim, pô, Fabrício, mas tem alguma coisa que desencadeie isso aí? E eu falei, pô, vou falar depois, né? E a gente também não sabia, né? Todo mundo ali pensando e tem algo a mais aí, José, né? E perguntando para essa paciente, o que que ela falou? Ela falou, ó, isso é muito comum ocorrer ou quando eu estou de pé ou quando eu estou sentado. Então, esse aí era um fator desencadeante que muita gente não perguntou, inclusive na nossa própria avaliação não foi perguntado inicialmente, e após o acompanhamento da paciente foi tido esse insight, né? Então, o que que a gente podia fazer para prosseguir essa investigação, né? Foi feito exame físico, foram feitos vários exames aí para tentar encontrar uma etiologia, e da parte autonômica, como o Alberto mostrou no caso dele, tem mais algumas ferramentas aí que a gente pode dispor, né? Então foi feito primeiro um reflexo simpático cutâneo nessa paciente. Então, como a gente pode ver, as respostas elas estão presentes bilateralmente no membros superiores e inferiores. Tem artigos, isso é polêmica, né, que fala sobre latência, sobre amplitude desses reflexos, mas o que a gente usa na prática é qualitativo, né? Presença ou ausência. Então está presente. A princípio não foi visto nada significativo, mas lembrando que essa via avaliada pelo reflexo simpático cutâneo ela é muito longa, né? E essa paciente ela tem uma lesão localizada, tá? É, quando a gente vai ver a variabilidade de frequência cardíaca dessa paciente, olhando os gráficos aí, né, o Alberto já mostrou os critérios de Wiener, né, que eles são mais robustos, tem 7 parâmetros, falou um pouquinho desses parâmetros, e o que que a gente viu? Que os índices espectrais nas bandas de muito baixa frequência, que é essa very low frequency, que é o VLF, né, low frequency, baixa frequência, e high frequency, eles estavam todos dentro dos padrões da normalidade para o sexo e para a idade desse paciente, né? O teste de Valsalva, a gente pode ver, né, que foi feito, tem uma depressão importante ali, né, no verde, com uma recuperação, né? Então, foi feita a curva ali, no cálculo deu 1,43, era maior que 1,35 normal para essa paciente, também normal, né? O índice inspiratório também estava dentro da faixa da normalidade, apesar da gente ver uma redução das amplitudes de variação desse intervalo RR, né? A frequência ali não está variando tanto, mas está dentro da normalidade ainda, então a gente não pode considerar. Só que quando a gente vai ver o teste ortostático dessa paciente, ele está praticamente uma linha reta e está até com atraso ali na recuperação. Então a gente vê que tem uma breve queda, né, de mais ou menos até ali uns 15 segundos, que é onde está
a linha verde, e quando a gente vê a linha vermelha, que tem uma pequena recuperação, ela é muito pequena e deu 1,01 esse índice, que é totalmente alterado para essa idade, né? A gente esperaria no mínimo 1,03, que já é baixo. Talvez seja até uma falha aí de estudo clínico, talvez isso seja maior, né? Mas está alterado. Então, isso foi o que a gente viu de alterado nela, né? E na hora das medidas da pressão, no teste de inclinação, o que foi visto? Uma pressão de repouso dela de 157 por 81 com uma frequência de 72, mas na ortostase essa pressão praticamente se manteve normal com um aumento absurdo ali de quase 60 batimentos por minuto na ortostase. Então, para quem já viu, o Alberto já deu essa aula, inclusive, no congresso passado, né? E isso gera um outro diagnóstico, que a gente não sabe se se é um duplo diagnóstico ou se esse diagnóstico ele é associado a essa síndrome de Ross pela raridade da síndrome e pela relativamente novidade do diagnóstico de hipótese. Ele não é tão antigo e os critérios dele também não. Tá? Então, é uma POTS, né, uma síndrome de taquicardia postural ortostática, que essa paciente apresenta também. Então, mais uma desautonomia. E o conceito é um aumento de pelo menos 30 batimentos por minuto dentro dos primeiros 10 minutos que esse paciente adquire a ortostase, né? E em caso de adolescentes, a gente considera maior que 40. Mas não pode ocorrer uma hipotensão ortostática significativa, que é o quê? Uma queda de pelo menos 20 milímetros de mercúrio da sistólica ou de 10 da diastólica, né? E geralmente esses pacientes, o que eles apresentam? Cronicamente, sintomas como tontura, palpitação, fraqueza e às vezes intolerância ortostática. E isso a gente pode ver no consenso de 2015, e esse consenso ele foi atualizado após o Covid pelo relato de alguns casos de Covid, né? é, que cursou posteriormente com POTS, né? A epidemiologia do POTS ela é baixa, ela é de 0,2 a 1% da população geral. Esse 1% talvez esteja até exagerado, né? Porque é de acordo com coortes que foram avaliadas e pode ter amostra viciada. O sexo predominante é o feminino, então a gente tem visto isso aí em outras síndromes autonômicas, como foi falado anteriormente. Talvez isso até por uma possível etiologia autoimune ou imunomediada, que a gente também sabe que é mais comum no sexo feminino, né? E o pico de início geralmente são mulheres jovens, entre 15 e 45 anos. Quanto à etiologia não se sabe também, e as hipóteses são bem parecidas com a de síndrome de Ross, né? Pós-viral, autoimune, associada a doenças sistêmicas, mas pode ter também alguma descarga hiperadrenérgica nesses pacientes. Então, até paciente com feocromocitoma, a gente tem que investigar na hora de fazer esse diferencial, né? E quais são os diferenciais aí? Então, é a hipotensão ortostática clássica, que a gente vê o quê? Uma queda significativa da pressão, enquanto a gente não vê no POTS, uma síndrome de taquicardia inapropriada, né, que ela é mantida mesmo em repouso, então não é só durante a ortostase que a gente vê isso aí, uma desautonomia autoimune, né? A gente geralmente vê outros sintomas autonômicos, não é só o POTS, né? Em geral, pelo que a gente sabe até o momento. O feocromocitoma é uma causa também. Tem pacientes que têm síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, e esses sintomas eles são curtos, são flutuantes, eles são desencadeantes por estresse. Síndrome de fadiga crônica, esse diagnóstico ele é bem questionável, né? Mas vamos deixar ele por aí por enquanto. E descondicionamento físico, né? No descondicionamento físico, o que que a gente costuma ver? Que tanto no POTS, né, quanto na hipotensão ortostática, a gente vê que esse paciente ele pode melhorar só com condicionamento adequado, com uma ingestão hídrica adequada. Isso não tende a se manter somente a ortostase. Quando a gente vai ver aquele índice, lá é 30/15, a gente não costuma ver aumentado nesse grupo de pacientes. Né? E uma outra coisa importante também é que quando vai fazer aquela relação que o Alberto falou de neurogênico e não neurogênico maior ou menor que meio, que a gente vai dividir na frequência cardíaca, a variação da frequência cardíaca pela variação da pressão, a gente vê um maior que meio, tá? Então dá não neurogênico nesses pacientes.
Então, aqui só um breve resumo sobre os medicamentos que a gente poderia usar, é bem rápido, quem quiser dar um print, alguma coisa, não é o enfoque da reunião, e agradecer aqui aos grupos que eu faço parte, né, e que me formou, tanto da Universidade Federal Fluminense, que me recebeu e me recebe muito bem, e da Neuromuscular da Unicamp, que me ajudou bastante, me ajuda até hoje. E lembrando a todos aqui de divulgar o Congresso Brasileiro de Neurologia, que vai ser realizado ano que vem aqui no Rio de Janeiro, sob a organização do professor Osvaldo, da Camila e da doutora Isabel. Tá? Obrigado a todos e uma boa noite. Muito bom. Algum comentário? Alberto, algum comentário? Camila, algum comentário? O Fabrício, como sempre, pausado, não é? E faz uma revisão. Até bom depois a gente vai ficar gravado no YouTube, viu, Fabrício? Então isso vai dar oportunidade de ver com mais vagar, inclusive a complementação quanto aos medicamentos e tudo mais. Eu acho que é uma noite muito de grande aprendizado para todos nós, né? Porque vejam que sempre são situações em que o diagnóstico inicial, aquele primeiro, nos dois casos, realmente não concorreu para se fechar e cuidar do doente. Eu acho que a razão maior nossa é o cuidado ao paciente. Então, isso não aconteceu. Algum comentário, Camila? Eu ia comentar duas coisas, né? Primeiro que eu não me joguei aqui no diagnóstico, porque eu tinha um conflito de interesse, porque eu vi o exame dessa paciente, foi uma paciente do Iuri, que é nosso mestrando lá na universidade, e que trouxe esse caso brilhantemente, ele suspeitou do diagnóstico, Fabrício fez a cortesia de fazer toda a avaliação autonômica, e aí, vendo ele fazer toda a revisão, né, me lembrei dentre as desautonomias segmentares, né, uma vez que vimos lá no ambulatório um paciente com uma síndrome do desfiladeiro cérvico-torácico, com uma síndrome de Parfoux de Petit, né, que é uma coisa. Ele até falou aqui do meu lado, né? Eu lembrei a ele, professor Oswaldo, ele falou assim: mas esse é um termo antigo, mas vale a pena comentar porque é da história da neurologia. E seria o Horner, o contrário do Horner, né? Ao invés de pitose, faz, na realidade, um aumento da fenda palpebral, costuma fazer um pouquinho de exoftalmia ao invés de enoftalmia, né? E um pouco, né, mais a pupila mais aumentada, né, ao invés de miótica. Então, seria a síndrome de Parfoux de Petit. Muito bem, lembrou bem, Camilo, viu? Porque realmente é a descrição que a gente acaba não esquecendo, Parfoux de Petit, né? Que é uma pupila tônica, uma situação contrária ao que a gente vê normalmente no Horner. Então é interessante, quando a gente vê esse tipo de alteração, vocês vejam que a gente pode compartimentalizar as possibilidades para o diagnóstico no contexto de outras síndromes. Você lembrou muito bem aqui, Fabrício, quanto a essas causas e o diagnóstico diferencial. Em função do adiantado da hora, e como a gente sempre faz, né? Quando a gente recebe os convidados, nós sempre damos mais espaço para o convidado que os da casa, propriamente. Mas este caso é um caso muito interessante, ouviu, Alberto? Em que é um paciente que foi visto aqui no hospital, aqui no Copstar, e esse paciente, ele, aquele tipo da situação que a gente pensa num diagnóstico, mas as situações associadas requerem uma coisa chamada cuidado. E é por isso que nós, como médicos, devemos dar especial atenção ao cuidado ao paciente com o diagnóstico mais próximo da realidade que nós possamos ter diante ainda do diagnóstico que se constrói. Eu acho que a grande lição hoje aqui foi a construção do diagnóstico. O importante não é acertar o diagnóstico de primeira, mas é construir o diagnóstico no sentido de tratar bem do nosso paciente. Então, o seguinte, por favor. Eu passo aqui ou você passa aí? Eu posso passar aqui? Tá. Então vai ser um caso. É um paciente, 46 anos, que teria hoje 46, 9 meses e 18 dias. Em 21, ele começou, em 2021, ele está muito bem exercendo sua profissão, sem dificuldade nenhuma. Ele então começa com bexiga neurogênica, uma bexiga hiperativa, ele toda hora tinha que sair correndo para fazer pipi. Em outubro de 2021,
ele começou então a apresentar síncopes, ao fazer exercício, inclusive em casa. Foi a primeira oportunidade em que isso aconteceu. E 2 episódios ocorreram, inclusive, enquanto urinava. Em final de 2022, essas síncopes pioraram, somaram-se parestesias distais nos membros inferiores, e indo a um colega, depois de 3 outros, ele então pediu uma ressonância magnética, que foi feita em fevereiro de 2023, e uma eletromiografia. A eletromiografia que foi feita pelo nosso colega, o Eduardo Davidovich. O Eduardo, então, verificou a presença de descargas miotônicas neste exame, bem como elementos de uma neuropatia distal de predomínio sensitivo. Naquela ocasião, ele, já em função dos estados sincopais, ele então foi tratado pelo colega com Florinef, e assim veio com Florinef e iniciou no início de 2024 com amidodrina. Nesse período, em 2024, ele recebeu um diagnóstico de medula ancorada e observada a ressonância magnética diante das intensas parestesias que ele apresentava nos membros inferiores. Essa medula foi operada, quer dizer, a operação de medula ancorada ocorreu em agosto de 2023, portanto, antes de iniciar aí a midodrina. Esse é apenas o estudo que foi feito pelo Eduardo, tá? Isso já aliás, meados de 2024, digo, em que mostrava uma miopatia de predomínio proximal, com descargas miotônicas, como tendo também a face, além de a polioneuropatia sensitiva de predomínio sensitivo, axonal e distal, envolvendo os 4 segmentos. Esse paciente, então, eu vou adiantar um pouquinho cada hora, esse paciente, então, diante da fraqueza proximal que apresentava, pensou-se na possibilidade de uma condição hereditária, embora ele não estivesse informado na ocasião quanto à ocorrência do mesmo problema de fraqueza proximal no seu genitor. E aí o colega pediu, encaminhou para o Mandellix um material, um SWAB, e na tentativa de pesquisar a possibilidade de uma distrofia miotônica do tipo 2. E nessa situação foi encontrado, então, no gene CNPP, mutação, mais de 75 repetições do CCTG. Bom, essas repetições, acima de 74 repetições, foram consideradas, portanto, ou firmando o diagnóstico de distrofia miotônica do tipo 2. Ou seja, essa repetição no intron 1 do gene CNBP identifica, né, esse alelo anormal, e com isso, então, o diagnóstico foi firmado. Assim ele veio, e assim ele informou depois que o pai também tinha a mesma enfermidade, já com 80 e poucos anos, mas íntegro, não tinha queixa alguma, queixa nenhuma. E esse paciente, então, ele, em função de um comprometimento motor maior, em março desse ano, início de março desse ano, ele não conseguia nem virar na cama, nem subir escada direito, engasgava com frequência, referia até fenômeno de Renault, tá, de vez em quando, aliás, de vez em quando não, desde adolescente, além de hipertensão, devido, segundo ele, a um rim quase único, quer dizer, um rim atrófico. Ele foi, então, internado com esse quadro devido a brutal desautonomia, ele não estava conseguindo pôr-se de pé, estava muito difícil. Ele foi internado, então, neste hospital para uma melhor avaliação do comprometimento autonômico. Tá? Então, em resumo, um paciente que tem uma DM2 e que se associa aí ao exame, quando nós ouvimos, né? Esse paciente foi acompanhado também pelo Fabrício, que fez a avaliação autonômica. Ele apresentava elementos, embora por fraqueza proximal, mas havia um certo grau de comprometimento de ataxia proprioceptiva nesse paciente, além de importante hipotensão que ele desenvolvia, quer dizer, ele não conseguia nem pôr-se sentado no leito. E ele entrava, então, ele ficava extremamente, sentia-se mal, enfim. Então, esse é o quadro.
Na ocasião, começamos então a investigá-lo e uma ressonância, eu vou passar um pouquinho mais adiante, uma ressonância, não essa, mas uma ressonância que hoje nós não buscamos, mas não encontramos, mas mostrava elementos indicativos de uma romboencefalite. Havia uma sugestão disso e um líquor que apresentava, nós pegamos um líquor, ele já tinha feito antes, eu não tinha mostrado, era um líquor sem nenhuma alteração, na ocasião feito pelo colega que precedeu, mas nós pedimos então no Neurolife para reavaliar esse material quanto à possibilidade, pensando nessa romboencefalite, quanto à possibilidade da gente ver alguma liberação de de síntese intratecal ou, por outra, alguma disfunção de barreira. E essa disfunção de barreira foi observada, mostrou-se positiva, e, aí voltando, tá? Aqui está o líquido, e com isso, nós então pensamos na possibilidade de um DM2, de uma distrofia, ou melhor, de uma miopatia miotônica, ou distrofia miotônica do tipo 2. Tá? É por aí. A gente pode continuar. Você quer fazer alguma observação, Alberto? Porque esse caso é conhecido nosso aqui, tá? Não, professor, eu confesso que a gente sempre pensa em DM2, mas a gente acaba se esbarrando aqui na incapacidade de diagnóstico genético, né? Então, para mim é um baita caso. Obrigado. O interessante, quer dizer, a razão de nós trazermos é que a gente sabe que em DM1, na distrofia miotônica de Steiner, a gente pode encontrar outros elementos, porque é uma doença quase que multissistêmica hoje considerada. Mas no DM2, nós temos, inclusive, a evolução é mais benigna, um comprometimento proximal é bem evidente, mas são poucas as alterações associadas. Nós fizemos até uma revisão da literatura sobre isso, mas vamos em frente, tá? E esse paciente, então, ele começou a ter tratado, a gente fez a droxidopa para ele, daqui a pouco eu vou mostrar o resultado dos exames da avaliação autonômica, né? E esse paciente, então, começou a uma melhora da desautonomia, o que reduziu consideravelmente, mas, todavia, o que deixou a gente preocupado foi aquela sugestão de uma romboencefalite ali associada, já que essa evolução toda tinha um curto espaço de tempo. Ele vinha muito bem, tá? A atividade profissional dele, ele tinha habilidade suficiente, inclusive manual muito bom, uma destreza manual muito boa, e andava para lá e para cá sem dificuldade alguma. Então vejam que é uma evolução. Eu falei que o pai não tinha sintoma nenhum, né? E é uma evolução que eu diria relativamente rápida, que não é esperado de se ver em DM2, tá? Bom, com isso então, já que tem alguma coisa, ou quando se pensa, né, aquela história, pensou em meningite, trata, né? Então, rombocefalite, vamos tratar. Aí começamos, então, a fazer imunoglobulina endovenosa e esse paciente apresentou uma melhora realmente importante. Ele vem estável quanto à questão da sua desautonomia, não só pelo uso da droxidopa, mas também pelos outros cuidados associados. Melhorou, inclusive, da questão daquela incontinência, ou melhor, da, da urgência urinária. E o Fabrício agora vai tecer algumas considerações, porque o estudo autonômico no início mostrou uma variabilidade da frequência cardíaca, né, com comprometimento neuropático autonômico cardiovascular de grau acentuado. Chega até aqui, Fabrício, para você. Você que é o dono da criança, entendeu? Em relação à variabilidade de frequência cardíaca dele, o que que foi visto, né? Foi uma redução do índice espectral na banda de muito baixa frequência, que deu 16,7, né? Só de olhar já dá para ver que está muito baixo, e o de baixa frequência também, que deu 39, 34,9.
Aí, adicionalmente, o, o índice de ortostático dele, né? Desculpa, o índice de respiratório dele deu também um pouquinho reduzido, né? E o de Valsalva também. O de Valsalva esperado era 1,35 para esse paciente. Então, ficou quase uma reta, né, a avaliação dele. Mas o ortostático, curiosamente, está dentro da normalidade, né? Apesar dele ter essa hipotensão. Então, o basal aí na imagem a gente vê, né, que ele teve algumas extrasístoles e essas extrasístoles elas foram atriais, elas foram precedidas de uma onda P, né, acabei deixando ali, né, teve uma respiração profunda que apesar da gente ver variando um pouquinho, o índice está um pouco reduzido, a valsalva também, né, ele não recuperou praticamente ali, caiu e não recuperou praticamente, né, a frequência cardíaca não aumentou o suficiente para injetar o sangue dele sistemicamente. E esse índice ortostático dele, né, ele ficou um pouquinho alto ali por conta de uma extrasístole que ele teve mais ou menos em torno de 35 a 40 segundos, né, e aí ficou mais elevada a curva, era para ela ficar mais baixa, inclusive. É basicamente isso aí, é o caso dele, e o professor pode prosseguir. Então, então, continua aqui, porque, na verdade, esse foi o primeiro exame, né? Uhum. E depois, então, no segundo exame, a gente... No segundo exame, né, o que que aconteceu? Foi feito cerca de 4 meses depois do segundo exame, e por conta dessa dúvida diagnóstica, porque como ele tinha essa rombocefalite, foi feita imunoglobulina humana para ele. E aí eu queria saber, né, se ele melhoraria dessa função autonômica após a imunoglobulina, se manteria do jeito que está, né, porque clinicamente ele não respondeu a midodrina, mas respondeu a droxidopa, né? Então, isso é uma coisa curiosa, porque se a gente for pensar na romencefalite, né, pensaria num comprometimento mais central, mas ele não responder a midodrina, né, isso fala a favor do comprometimento periférico, que o terminal dele não está íntegro, e por isso ele precisou usar a droxidopa, né, então é paradoxal, então por isso que a gente queria ver com o exame subsequente, e ele ficou bem parecido, né, se a gente for ver assim, os índices eles estão todos reduzidos, a gente não sabe dizer até o momento assim quando que é uma diferença, né, do exame para o outro, por exemplo, não tem esse estudo, né? Agora a gente sabe se voltar à normalidade, né? Mas não é diferente de uma neurocondução, por exemplo, que se a gente vê uns 50% de diferença, a gente conseguiria dizer, né, que está menor um em relação ao outro, mas no de variabilidade não dá, né? E os parâmetros, como não voltaram ao normal e estava ligeiramente parecido com o anterior, a gente considerou que, apesar dele ter melhorado clinicamente com medicamento, em relação ao comprometimento dessas fibras do tipo C dele, parece que está semelhante. Isso é importante, porque vocês vejam bem que a periferia, enfim, na prática clínica, a periferia é inteiramente aberta, né? Usou lá o doxidropa, dopa, aí fecha e com os cuidados outros o paciente melhora, né? Ou seja, nós estamos oferecendo uma melhor qualidade de vida para o paciente. A questão são essas relações, tá, da desautonomia apresentada com o DM2. E o que você acha, Roberto? Procurando meu mute aqui. Olha, professor, realmente isso que o Fabrício colocou é bem interessante, né? Esse perfil de resposta que o paciente tem, enfim. Né? Confesso que clinicamente eu não tenho, a minha experiência é mais de estudar mesmo a M2, né? Enfim, felizmente eu não tenho tanta experiência prática, mas então eu consigo acrescentar pouco, né? É bem marcada essa desautonomia, é que o que a gente percebe, né? Na minha tese de doutorado, inclusive que o senhor examinou aqui, é muito frequente os pacientes, eu estudei neuronopatia sensitiva, né? E o impacto autonômico nesses pacientes. Era muito frequente uma desautonomia cardíaca grave, sem esse paciente ter tanto sintoma, né? Então, aqui talvez o que é peculiar é essa, essa dissociação, né? Clínica, exame, muitas vezes que acontece, e eventualmente o paciente respondendo aí com medicação basicamente sintomática
Agora, o que me chama a atenção é essa resposta à imunoglobulina, dessa homoencefalite. Eu acho que assim, são quadros que a gente vai ficar sem uma grande resposta, sem um porquê muito bem definido. A gente acabou tratando ali meio que igual o senhor comentou, né? Pensou, tem que tratar, porque, enfim, o prognóstico de casos assim não tratados é muito ruim. Mas a gente acaba, né, sempre com um pontinho de interrogação aí, sem saber muito bem de onde que isso veio, mas felizmente tendo ideia de que para onde vai, né? Para uma melhora sintomática e com ganho de qualidade de vida, né? Procuramos, inclusive, que esse material do líquor seguiu para a investigação, tá, de anticorpo, mas não foi identificado, como pode acontecer nas encefalites, né? Aí a pergunta é, foi uma encefalite? Não foi? O que aconteceu no paciente? O que teria realmente havido aí, né? E então nós fomos procurar um pouquinho a literatura, né, da relação de pacientes que apresentam o DN2 e que pode se associar a outras condições, né? A gente pode ter até outra mutação, uma mutação associada, levando a um cortejo ou de miopatia ou até mesmo doença do neurônio motor. Pegando o segundo neurônio, principalmente, a miotrofia espião, nesse trabalho com que duas doenças neuromusculares nos mesmos indivíduos. Uma revisão mais recente, um trabalho muito interessante, com quase 60 ou 70, não me falha a memória agora, pacientes em diferentes grupos, né? Mas envolvendo o pessoal lá de Harvard, o Anthony Amato, em que nós temos aí o PROM, né, DM2 com cluster, e o não PROM, DM2 cluster. Ou seja, é interessante que a gente pode ver do lado esquerdo aquelas situações, várias situações que podem se somar à apresentação do DM2. Enquanto que do lado direito, aquelas mais clássicas que a gente já conhece, né, configurando o DM2 clássico. Então, é um PROM com desautonomia. E a grande dúvida aí, né, é essa relação da desautonomia que a gente pode ver associado ao DN1, mas DN2, pelo menos, existe um outro relato na literatura, né? Mas eu gostaria de ouvir o que o Fabrício acha. A Camila já foi direto aí fazer uma pesquisa, entendeu? E aí, Eu sou Camila? uma pessoa incomodada por natureza, né? Eu sou inquieta. Então, quando eu vejo uma doença neurogenética, que você muito bem relatou como sendo multissistêmica, né? Eu logo tento achar outros casos na literatura com algum perfil semelhante. E achei, em 2018, eu acho que tem um ou dois casos, como a desautonomia sendo sintoma inicial de uma distrofia miotônica do tipo 2, e é um pouco parecido com o que você descreveu, principalmente hipotensão ortostática, e às vezes até com síncope convulsiva. E aí ele comenta nesse artigo justamente que o perfil de desautonomia é mais desautonomia periférica, de fato, por envolvimento do nervo periférico, que essa associação é relativamente comum, não tanto a desautonomia em si, mas a associação com neuropatia. E, enfim, eu acho que pode ser uma associação, né, de início atípico da DM2. Isso é para a gente pensar, quando a gente pensa numa doença, quer dizer, quando a gente está diante do paciente com uma distrofia, né, habitualmente nós ficamos confortáveis naquela situação, fechou o diagnóstico e acabou. Esse caso chamou atenção pela intensidade dos sintomas. Não é isso, Fabrício? Você que acompanhou, quer fazer algum comentário sobre? Eu fiquei impressionado realmente com a intensidade dos sintomas desse paciente, né? É um paciente que não conseguiu mais trabalhar, inclusive, por conta disso, né? É, e, e ele com situações de manobra de valsalva do dia a dia, ele tem síncope, né? Principalmente se ele não usar o medicamento. Agora, quando ele usa o medicamento, obviamente, ele teve uma boa resposta aí, isso não ocorre. Mas, assim, esse caso é curioso na minha visão, porque, assim, eu não tenho uma grande experiência com o DM2, né?
O meu caso entra parecido com o do Alberto, né? A gente teve essa limitação aí desse diagnóstico, pela dificuldade do teste e tudo mais. Então, nunca vi tantos pacientes com isso, com diagnóstico fechado. Quando a gente vai para a literatura, é como a Camila falou, né? Tem casos realmente, tem estudos aí mostrando desautonomia nesse tipo de paciente, até neuropatia também tem descrição associada junto com a distrofia miotônica, mas assim, lendo, né, artigo por artigo, o que parece é que tanto a neuropatia de fibras grossas quanto a desautonomia, ela é leve, né? Então, não sei até que ponto pela raridade do caso e pela pouca experiência, né? Não sei se esse paciente teve um fenótipo atípico ou se ele tem um outro diagnóstico, né? Quanto à rombocefalite, eu penso como foi feito, né? Pensou, tem que tratar realmente. Mas isso me chama um pouco a atenção pela correlação temporal, porque, assim, o professor resumiu, né, o caso para ficar bem didático, pelo tempo que a gente tem aqui, mas esse paciente já tinha uma lesão no romboencéfalo prévia, né? Então, eu não sei se isso foi uma sequela dessa lesão prévia, né? Ou se essa lesão também do romboencéfalo não tem relação nenhuma com o quadro clínico dele. E outro ponto que me chama a atenção é que ele tem um predomínio simpático na desautonomia dele, né? Então, ele tem ausência de respostas simpáticas cutâneas, né? Quando a gente vê a parte da ortostase, a valsalva, que apesar de ser tanto simpático quanto parasimpático, a gente sabe que tem um envolvimento simpático importante, né, nessas manobras. E até no índice espectral, né, quando a gente vai ver o de muito baixa frequência, ele tem um predomínio simpático também, é o mais baixo dele. Deu 19 ali, né? O normal seria maior que uns 70, mais ou menos. Deu bem baixo, né? E ele abriu o quadro com uma disfunção miccional, né? Isso aí. Então, isso me faz pensar, né, em manter uma ideia ali que ele pode ter também, de repente, uma atrofia de múltiplos sistemas. Seria algo muito grande aí, né? Mas eu guardaria essa hipótese e acompanharia ao longo do tempo para ver como ele vai evoluir, porque ele tem vários sinais aí que a gente podem ver, né, no paciente com atrofia de múltiplos sistemas, e esse predomínio adrenérgico aí que a gente vê relatado nos estudos autonômicos desse grupo de pacientes. Então, isso é interessante. Vocês vejam que quando você comentou em termos de experiência do número de pacientes com DM2, né, com PROM, vejam que para fazer esse trabalho, o grupo lá juntou, o Amato com outros, enfim, juntou um grupo importante ali para poder chegar e definir, quer dizer, só 7 dezenas, aí, 70 pacientes em torno disso. Não tem, assim, E isso associando a variabilidade do padrão, tá, apresentado. Ou seja, eu acho que esses casos que nós comentamos hoje, quer dizer, alguns merecem até um comunicado, porque é uma maneira da gente chamar atenção para essas possibilidades que às vezes passam desapercebido. Às vezes, ao contrário, não se sabe, quer dizer, percebe que o paciente tem fraqueza proximal, não se dá bola para isso, fica tentando para o elemento desautonômico e em que você tem alguma outra situação associada. Daí, então, a importância, porque, Alberto, isso chamou a atenção do colega quando foi exatamente a eletromiografia feita pelo Eduardo Davidovich lá atrás. Quando o Eduardo viu que tinha um fenômeno miotônico, tinha um padrão, aí sim que se pensou em DM2. Tá? Então, é um caso muito interessante para chamar a atenção dos colegas, e agradeço os colegas que prestigiam o Clube do Nervo, que é sempre um aprendizado para todos nós. Eu vivo aprendendo sempre. Tá? E eu gostaria também de, como já fez o Fabrício, de convidá-los, esse é a logo do Neuro 2026, tá? De 7 a 10 de outubro, aqui no Rio de Janeiro, no Centro de Convenções do Windsor Barra. Nós teremos, assim, uma inovação importante em termos de atividades nesse evento, então é imperdível. Aqueles que puderem, que depois quiserem, como vai para o YouTube, ou se puderem agora, podem até copiar aqui no QR Code, e tem como fazer a inscrição, e esse é aquele período, como
como se faz hoje nos grandes eventos, né? Tem a primeira, como é que é a primeira onda? Ah, primeiro lote. Então tem o primeiro lote, eu não estou acostumado com isso, né, da minha geração, tá? Mas o primeiro lote já está aí, então é interessante vocês não perderem essa oportunidade. E só para saber, assim, a gente tem vaga limitada no Congresso e provavelmente vai exceder o número de inscrição da capacidade que a gente tem. Então, quanto antes vocês conseguirem fazer a inscrição, acho que é mais certa a participação de vocês. Não, perfeito. A Camila, que é a tesoureira da comissão, ela já tentou para um aspecto muito importante. Quanto mais cedo, melhor, porque nós temos um limite, né? Tá? Nós vamos chegar a cerca de 6.000 participantes. Então, eu recomendo que faça a inscrição com o mais precoce possível e já avisando que os colegas que hoje participaram do Clube do Nervo estarão presentes, é claro, nesse evento, em que, sem dúvida, ele vai ser bem disruptivo. Depois eu conto para vocês, com maiores detalhes, não é o momento, do que nós vamos ter para 2026, muito em breve, em que nós faremos várias entrevistas de colegas que participarão, não só do Brasil, como também do exterior. Mas eu gostaria, para finalizar, por causa adiantada a hora, de agradecer mais uma vez ao Júnior, à Raquel, ao Bernardo, e daqui a pouco nós colocaremos no ar, quer dizer, vai para a página do Clube do Nervo, no YouTube. Agradecer ao Alberto, viu, Alberto? Muito boa, grande participação, como sempre. Essa é a segunda, vai ter a terceira, a quarta, a quinta, várias vezes. Muito obrigado a você pela participação. Ao Fabrício, parceiro nosso na UF, de vocês também em Unicamp, a Camila pelos comentários, e é sempre importante agradecer à ABNRJ, à ANERJ e também toda a coordenação aqui do Centro de Estudos do COPSTAR pela confiança em que nos proporciona tudo que nós temos aqui inteiramente sem qualquer cobrança, inteiramente grátis, ou seja, obrigado por acreditarem nas nossas atividades aqui no COPSTAR, as atividades do Clube do Nervo, e até a próxima edição do Clube do Nervo, agora em agosto. Até lá, pessoal. Um grande abraço a todos. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, Alberto. Boa noite. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Valeu, obrigado. Um abraço.